Boa tarde, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje nós temos aqui uma aula bastante especial, que vamos falar um pouco da vida desse filósofo maravilhoso da Idade Média, que é o Santo Agostinho. Também, antes de ser santo, né, era chamado de Aurélio Agostinho. Na semana passada, nós fizemos uma introdução a respeito do período medieval, certo? Nós vimos que o período medieval ele é um período que vem depois do helenístico. Ele tem ali o seu início na consolidação, mas ao mesmo tempo na queda do Império Romano, e durou mais de 1000 anos. A partir do ano 300 até mais ou menos o ano 1500 e pouco, a gente considera todo esse período, uns 1200 anos, período medieval, Idade Média, ou como alguns chamam, apelidam de Idade das Trevas. Esse período, que vai do ano 300 até o ano de 1500 aproximadamente, ele recebe esse nome Idade das Trevas porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela dominou, ela comandou, ela dirigiu a população durante essa época, controlando a economia, controlando a lei, a política, os costumes. Para vocês terem uma ideia, as pessoas elas eram mortas por conta daquilo que elas acreditavam. Eram colocadas na fogueira, eram enforcadas, eram torturadas, apedrejadas, por conta daquilo que elas acreditavam. Então não se tinha uma liberdade de expressão. Você tinha, por exemplo, a possibilidade de você dizer que não acreditava em Deus, que você era ateu. Se você fizesse isso, você teria uma punição, até que você se autodesmentisse, ou então, se você prosseguisse com aquilo, afirmando aquilo, você teria uma punição mais severa, que foi o que aconteceu com muita gente, certo? E hoje, ao contrário disso, nós vamos ver uma pessoa que era de fora da igreja e se converteu, se tornou um católico, se tornou alguém temente a Deus, graças, graças ao cristianismo, graças ao que Cristo pregou, porque o Santo Agostinho, ele se apegou ao Cristo, se apegou ao Jesus. Ele não se apegou, digamos assim, ao catolicismo propriamente dito. Né? Ele se apegou ao exemplo de Cristo. É lógico que o catolicismo tinha algumas regras que ele tinha que seguir, porque justamente ele ficou com uma missão, como nós falamos na aula passada, no finalzinho. Né? O Santo Agostinho, como ele era um filósofo, ele ganhou a missão de converter outros filósofos, de converter intelectuais, já que a igreja ela já estava muito expandida entre os pobres, entre os analfabetos, entre os menos letrados, certo? Então, se você tem alguma dúvida a respeito do que é a Idade Média, do que aconteceu nesse período, visite a nossa aula passada, que eu botei de manhã para vocês o link do YouTube, e você vai saber direitinho. Então, hoje, nós vamos conhecer aqui um pouco mais desse filósofo, o Aurélio Agostinho, ou Santo Agostinho. Então, gente, o Santo Agostinho, eu vou chamar ele primeiro de Aurélio Agostinho, tá certo? Depois que a gente falar um pouco de como ele se converteu, eu passo a chamar ele de santo. Então, o Aurélio Agostinho, ele nasceu numa cidade chamada Tagaste e faleceu em Hipona, ambas cidades da província romana da Numídia, na África, hoje pertencente à Argélia.
Então, Santo Agostinho, ele é o primeiro filósofo que a gente estuda que não é grego. É o primeiro filósofo que a gente estuda que não nasceu ali naquela região. É um filósofo que nasceu na África. Apesar disso, os historiadores colocam ele como sendo um homem branco, do olho claro. Né? A gente sabe que na África não existe só negros, né? A África é um continente imenso que tem uma diversidade incrível. Então, o Santo Agostinho, ele é colocado como esse indivíduo branco, de olho claro. Inclusive, no YouTube, existe um filme que fala um pouco sobre a vida de Santo Agostinho. Eu vou até colocar aqui no chat para vocês, para que alguém possa pesquisar, e caso alguém ache, vocês podem até botar o link aqui. Você pesquisa lá assim, ó, Santo Agostinho, o declínio do Império Romano. Não escrevi muito bem aí, mas vocês podem pesquisar lá no YouTube. Depois quando terminar a aula, eu posso indicar para vocês, posso botar no grupo. Mas aí, se alguém já quiser procurar agora, né? Então tá aí, ó. Hoje pertencente à Argélia. Quando jovem, Santo Agostinho estudou filosofia, estudou literatura, retórica. Vocês lembram o que é retórica, gente? Alguém aí sabe o que é retórica? O que é retórica? Alguém sabe? Alguém salva a pátria? Amanda, Mário, Bia, Letícia, Fabiana. Ninguém sabe aí o que é retórica? Nicolas, Aderson. Alguém sabe o que é retórica? Não é aquele negócio que tem a ver com falar, argumentar, algo assim? Sei lá. Vocês sabem o que é aqui no Ceará que a gente chama de lábia, de queixo? O que é uma pessoa com lábia? Uma pessoa queixuda? Pessoas que inventam coisas para poder... Eu invento queijo para poder não sair de casa. As pessoas É tipo podem isso. convencer bem as outras, só falando. Isso. Uma pessoa queixuda, uma pessoa que tem lábia, é uma pessoa que convence as outras facilmente. Como diz um amigo meu, é uma pessoa que sabe entrar na mente dos outros. É a minha prima, que ele vai me convencer a minha mãe para deixar eu sair com ela. Então, isso é o que a gente chama de retórica. Uma pessoa que tem retórica é uma pessoa que sabe convencer os outros de alguma ideia. E o Santo Agostinho, ele estudou filosofia, literatura e retórica e se especializou na retórica. Ele sabia falar e sabia convencer muito bem os outros, principalmente por meio dos ensinamentos de um filósofo chamado Cícero, ok? Durante a vida adulta do Santo Agostinho, ele se mudou para a Itália, certo? E essa capacidade do Agostinho de se expressar bem fez com que ele ficasse muito conhecido no Império. Né? Fez com que o Santo Agostinho, com que o Aurélio Agostinho ainda, fez com que ele tivesse um reconhecimento que aos poucos foi aproximando ele do Império, até que o Santo Agostinho ele ganhou um cargo nesse Império. O Santo Agostinho ele era uma espécie de advogado do Império. Sabe, uniram o útil ao agradável. Como ele sabia se expressar muito bem, sabia argumentar muito bem, então colocaram ele como advogado do imperador. E o nome desse cargo, né, o apelido, era a voz do imperador. O Agostinho se tornou a voz do imperador. Por quê? Porque quando o imperador tinha alguma questão para resolver, seja com o povo, ou seja com outros imperadores, outros líderes da época, ele levava o Agostinho e o Agostinho desenrolava os argumentos. E aí saía todo mundo de lá
convencido. Então, esse cargo do Agostinho fez com que ele, muito cedo, eu estou falando aí quando ele tinha uns 20, 25 anos, ainda era muito novo, já tinha um cargo muito alto, já tinha um salário alto, já tinha reconhecimento, era um cara aparentemente bonito. Então, Santo Agostinho, muito cedo, ele começou a ter o que muitos de nós gostaríamos de ter. Beleza, dinheiro, sucesso, reconhecimento, tudo isso num espaço muito curto de tempo. Só que teve uma coisa, gente. Apesar de ter isso tudo, o Santo Agostinho, ele não se sentia feliz. Eu acho que é um dos piores sentimentos. Você ter tudo que você é capaz de ter na vida, materialmente, mas de você não ter o principal, que é a felicidade. Você conseguir acumular riqueza, conseguir acumular propriedade, de onde você passa, você é conhecido, é reconhecido como um bom profissional, mas dentro de você existe aquele vazio, que não é fome, é um vazio que impede que você seja feliz, que você viva bem. Enquanto muitas pessoas dariam muito para ter aquilo que você já tem, mas você não consegue ser feliz. Foi exatamente aí que o Agostinho, ele, assim, teve uma reviravolta na vida. Por quê? Porque ele teve contato com um indivíduo chamado de Ambrósio, o bispo Ambrósio, certo? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, um pouco mais. Mas Santo Agostinho, ele se converte ao cristianismo por influência desse bispo chamado Ambrósio, que depois que morreu, recebeu também o título de Santo Ambrósio, bispo de Milão. Ok? Porém, gente, antes do Santo Agostinho se tornar um católico, antes dele se tornar um cristão, ele passou por diversas crenças, religiões, tentando encontrar dentro delas a felicidade. Eu me identifico muito com Santo Agostinho, porque eu também fiz isso, também passei por isso. Eu já fui católico, evangélico, já fui dos mormons, já fui um monte de coisa, já fui no terreiro de macumba, já fui na tribo indígena, também em busca disso. E o Santo Agostinho chegou um tempo que ele não acreditava em nada. Chegou um tempo que o Santo Agostinho, ele era um cético, não acreditava em nada, só tinha dúvida. A única coisa que ele acreditava era que não existia verdade. Ceticismo, né? Também, durante um tempo, ele foi praticante do maniqueísmo. Professor, o que é isso? Conhecem esse símbolo aqui, ó? Estão vendo aí? É o yin yang. Isso, yin yang. Representa o quê? Tipo o bem e o mal, os dois O extremos. bem e o mal. É tipo Isso. equilíbrio, né, não? Você tem o bem e o mal. Agora perceba, dentro do mal você possui o bem e dentro do bem você possui também o mal, né? De acordo com essa teoria, o nome, isso aqui é o maniqueísmo, né? O nome da ideologia por trás desse símbolo é maniqueísmo. Foi uma seita fundada pelo persa Maniqueu, ou Mani, simplesmente, e pregava a ideia de que o universo é formado por duas forças opostas que lutam entre si, bem e mal. Às vezes o mal se sobressai, às vezes o bem se sobressai, mas os dois estão nessa luta constante. Então, Santo Agostinho, ele foi adepto do maniqueísmo durante um tempo,
mas ele ainda não conseguia se satisfazer. Não conseguia. Ele procurava, enquanto isso ele se tornava mais conhecido, tinha mais poder, ficava mais rico, mas ele não conseguia se satisfazer. Em pouco tempo, aqui, gente, é uma imagem do filme que tem no YouTube, certo? O ator aqui que representa o Santo Agostinho. Em pouco tempo, devido a seu grande talento com a retórica, como a gente falou, Aurélio Agostinho conquistou fama, sucesso, dinheiro, um cargo no império, mas nada disso preenchia o vazio de sua existência. Nenhuma seita, religião ou ideologia seguida o trazia felicidade. Algo que é triste, né, gente? A pior coisa que existe é você ter tudo e não ser feliz. Porque tem gente que não tem muita coisa e é feliz. Então eu acho que gera uma certa inveja. Uma certa inveja diante dessa situação, né? Agora, como é que o Aurélio Agostinho se torna um cristão? A partir da influência desse cara, do bispo ou do santo Ambrósio. O Ambrósio, ele ministrava algumas missas na cidade de Milão. E a igreja, nessa época, ela tinha alguns conflitos com o império ainda estava muito no começo. E o que acontece, gente? O Aurélio Agostinho, como ele era a voz do imperador, ele era mandado para negociar algumas coisas de interesse do império junto de Ambrósio, cobrar impostos e outras coisas, né? E quando Aurélio Agostinho chegava para conversar com o Ambrósio ele sempre deixava uma mensagem muito forte a respeito de Jesus. Sempre deixava uma mensagem muito forte. Até que chegou num ponto que o Agostinho ele se sentiu tocado pelas palavras de Ambrósio. Ele se sentiu tocado pelo Evangelho. Ele se sentiu tocado pela palavra de Deus. Até que ele se converteu. Aqui no slide fala o seguinte: a partir do contato com os ensinamentos do bispo Ambrósio, Agostinho abandonou toda a sua carreira e atos anteriores para se converter ao cristianismo. Para que vocês vejam, nessa época, ser cristão significava renunciar a tudo e seguir os ensinamentos de Jesus. Repito mais uma vez, nada parecido com a maioria daqueles que hoje se dizem cristãos. Estão aí na Igreja Católica, na Igreja Evangélica. Nada a ver. Para vocês terem ideia, o Santo Agostinho, que tinha fama, riqueza, que tinha tudo, ele abandonou tudo simplesmente para se tornar um cristão. Para se tornar um cristão, vejam lá. Então, a partir do contato com os ensinamentos do bispo Ambrósio, Agostinho abandonou toda a sua carreira e atos anteriores para se converter ao cristianismo. E no filme tem uma cena que é muito interessante, que é quando Santo Agostinho vai encontrar Ambrósio, e Ambrósio ensina para ele um dos primeiros conceitos que Santo Agostinho vai encarnar na vida dele, que é o conceito de verdade. Perceba que a palavra verdade, ela tem uma importância, ela tem um significado incrível para a nossa vida. A palavra verdade talvez seja aquilo que nós mais buscamos, mesmo de maneira falha, né? Mas nós buscamos. A filosofia, ela busca a verdade. Por isso que ela faz tantas perguntas. Mas o seu principal objetivo é encontrar a verdade.
Agora, para o bispo Ambrósio, presta atenção, vocês não podem esquecer isso aqui. Para o bispo Ambrósio, as pessoas, os filósofos, não são capazes de encontrar ou decifrar a verdade. Pois isso que a gente chama de verdade, a verdade verdadeira, ela não é um simples conceito ou uma palavra que pode ser compreendida facilmente. Repito, para Ambrósio, ninguém, nem pessoas, nem filósofos, são capazes de encontrar ou decifrar a verdade, pois ela não é um simples conceito ou uma palavra. Se a gente não sabe o que é a verdade, como é que a gente vai procurar ela? Como é que a gente procura uma coisa que a gente não sabe o que é? A nossa busca é em vão. É como se você tivesse que esperar uma pessoa no aeroporto ou na rodoviária, sendo que você não sabe o nome da pessoa, você nunca viu, você não sabe quem é. Como é que você procura a verdade se você não sabe o que é a verdade? E aí, o Ambrósio vai dizer o seguinte: a verdade, ela não pode ser procurada, porque é o contrário. É a verdade que nos procura. A verdade é que nos encontra. Nós apenas decidimos se a gente aceita ou não a verdade. Vocês estão me entendendo, gente? Quando eu digo que não somos nós que encontramos a verdade, é a verdade que nos encontra. Vocês entendem isso? Tem alguém aí? É. Porque, Fabiana, o Ambrósio ele vai concluir dizendo o seguinte, ó: nós não podemos procurar a verdade, não podemos encontrar a verdade, porque a gente não sabe o que a verdade é. Então, como é que se procura o que você não sabe o que é? Na realidade, o que nós fazemos é sermos encontrados pela verdade. A verdade é que nos encontra. E como é que a verdade nos encontra? Porque a verdade, para Ambrósio e também para o Agostinho, a verdade ela não é só uma palavra. A verdade ela é uma pessoa. A verdade ela é uma pessoa. E quem é essa pessoa que representa a verdade? Essa pessoa que representa a verdade é Jesus. Jesus. Lembra daquela passagem que ele fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente for refazer todo o argumento, a gente pode dizer o seguinte: não adianta procurar Jesus. Não adianta procurar Deus. A gente não sabe o que eles são. A gente nunca os viu, nunca os tocamos. Não adianta procurar. Em vão é a caminhada de quem procura a Deus. Em vão é a caminhada de quem busca a Jesus. Por quê, professor? Porque eles é que nos encontram. Eles é que nos procuram. A nossa participação nisso é apenas, a partir do momento que eles nos encontram, aceitar esse encontro ou rejeitar. Vejam que profundo, como a Fabiana colocou. Jesus, ele bate na nossa porta. Tem até uma imagem na internet. Não sei se eu tenho aqui, acho que não. Jesus, ele bate na nossa porta, só que
A porta que Jesus está batendo, ela não tem trinco do lado de fora. Não tem. Só tem trinco do lado de dentro. Porque Jesus não pode entrar na nossa casa à força. Ele só pode entrar se alguém abrir. Deixa eu ver se eu encontro essa imagem aqui. Jesus batendo na porta. Vamos ver se aparece. Internet show. Tá aqui a primeira, ó. Vocês conseguem ver aí, ó? Jesus está batendo na porta. Mas cadê a maçaneta do lado de fora? Não tem. A única pessoa que tem o poder de abrir a porta é a pessoa que está do lado de dentro. Jesus, ele não vai derrubar a porta. Ele não vai pular um muro. Ele só vai entrar se você abrir. Se Jesus é a verdade, significa então que não é a gente que procura ele. É ele que nos procura, ele que nos encontra e ele que faz o convite. A gente aceita ou não. Certo? Santo Agostinho, ele acreditava ter sido encontrado por Jesus. Ele acreditava. Podendo, então, finalmente se tornar uma pessoa feliz. Certo? Então, se cair na prova, gente, o que era a verdade para Ambrósio e Santo Agostinho? Vocês vão colocar o quê? Vocês colocariam o quê? O que representa a verdade para Ambrósio e Santo Agostinho? Jesus. Jesus. Mas não só isso. Vocês completariam dizendo o seguinte: as pessoas pensam que a verdade ela é um simples conceito ou palavra que pode ser entendida facilmente. Mas não. A verdade não pode ser encontrada, pois é ela que nos encontra. Porque a verdade ela é uma pessoa, a verdade é Jesus. Certo? Entendido? Alguma dúvida, pergunta? Não? Então, gente, depois que Santo Agostinho se converteu, ele recebeu uma grande missão, como eu falei para vocês. A missão que Santo Agostinho recebeu foi a de converter as pessoas para o cristianismo. Certo? De converter as pessoas para o cristianismo. Mas o cristianismo estava mirando um outro público. Porque ele já tinha um público fiel, que era o público pobre, o público carente, o público analfabeto. Na sua grande maioria, os membros da igreja eram compostos por essas pessoas. Pessoas que nem tinham acesso às escrituras, à Bíblia. E mesmo que tivessem, não serviria de nada, porque não sabiam ler, não sabiam escrever. Esse dom era dado somente aos nobres, às pessoas da igreja, o clero. E aí a igreja estava mirando os intelectuais, porque precisava expandir. Você não podia colocar
né, construir uma igreja e colocar ela na mão de qualquer pessoa. Tinha que ser na mão de uma pessoa capaz, tal como Santo Agostinho era. E aí coube a ele uma missão. Santo Agostinho, a gente quer que você saia aí pelo mundo e converta o maior número de intelectuais que você puder. Só que, para você converter o intelectual, argumentar com o intelectual é difícil. Uma coisa é você convencer um matuto de alguma coisa. Um analfabeto. Nada contra, né? Tem pessoas, inclusive analfabetas, que são mais inteligentes do que pessoas que são formadas, né? Mas, de maneira geral, são pessoas mais inocentes, então acabam acreditando mais facilmente nas coisas. Os intelectuais não, já têm uma leitura diferente do mundo, argumentam melhor. Então, como é que você vai convencer essas pessoas de que existe um Deus que comanda tudo, que é invisível, que você não pode ver, mas se você fechar o olho e falar sozinho, ele escuta? De que existe um Deus que faz milagre, que foi capaz de abrir um mar no meio, que um Deus que mandou Noé fazer uma arca e todos os animais do mundo, por conta própria, entraram nessa arca, passaram 40 dias, 40 noites sem nenhum mexer com o outro. É difícil, gente. É difícil de acreditar nessas coisas sem ter fé. É muito difícil. Então, o Agostinho, ele precisou criar uma argumentação sólida. Uma argumentação filosófica. Uma argumentação que auxiliasse o discurso religioso na conversão das pessoas. Porque só falar por meio das escrituras, só falar por meio da Bíblia, não iria adiantar muito. Os intelectuais não acreditavam na Bíblia. Não acreditavam, simplesmente. Então não era uma discussão válida. Só que na época, a filosofia ela ainda tinha uma influência muito grande. E aí o Santo Agostinho teve uma sacada. Eu vou pegar aqui os livros de Platão, que era um filósofo que ele tinha muita identificação, influenciou muito o Santo Agostinho, o Platão, certo? Se cair na prova qual foi o filósofo que mais influenciou Agostinho, e vocês verem Platão lá, vocês podem marcar. Platão influenciou muito Agostinho. Os livros de Platão, na verdade, né? Porque Platão já tinha morrido há muito tempo. E aí o que foi que o Agostinho fez? Rapaz, eu vou dar aqui uma ajeitada. Vou dar aqui uma arrumada na teoria do Platão. Por quê? Porque eu vou pegar essa teoria e vou usar ela ao meu favor. Eu vou misturar a filosofia do Platão com a teologia cristã. A filosofia ela vai se tornar uma ajudante da teologia. A filosofia vai se tornar uma ajudante da religião. Estou dando uma outra dica importante para vocês. Durante a Idade Média, a função da filosofia foi ajudar a religião, foi ajudar a teologia. Ajudar em quê? No discurso. Para tentar convencer as pessoas nos argumentos. E o que foi que o Santo Agostinho pegou do Platão para ele? Primeira ideia, de que nós somos formados por um corpo e por uma alma. Um dos primeiros a afirmar isso foi o Platão. Aí o Agostinho pegou e deu uma arrumadazinha. Certo? Nós, na verdade, não somos um só. Nós somos dois. Corpo e alma.
Ok? O corpo, ele representa aquilo que muda, aquilo que é mutável. O corpo representa aquilo que é finito. A gente tem um começo, a gente tem uma vida e a gente tem um final, que é o dia da morte. Mas a morte é o fim do corpo. A gente vai estudar esses filósofos aí no segundo semestre, viu? O corpo, ele representa a falsidade. Porque não sei se vocês lembram, mas para o Platão, tudo aquilo que vem do corpo é falso, justamente porque muda. Platão não acredita no que muda, e também o Santo Agostinho não, certo? Então, tudo aquilo que muda é falso. Tudo aquilo que é falso é ilusório. E tudo aquilo que é ilusório, falso, finito, muda, Santo Agostinho vai incluir aqui a palavra pecado. Só existe pecado no corpo. Não existe pecado na alma. Né? Eu posso pensar, só que até o pensamento ele é baseado nos desejos do corpo. Então, na realidade, é o corpo que ocasiona o pecado. O corpo, ele é que faz com que a gente peque e se afaste de Deus. Mas aí tem a alma, né? A alma, ela é imutável, a alma, ela é eterna, ou seja, ela nem começa nem termina, ela sempre existiu, e mesmo que a gente morra, ela continuará existindo, e antes da gente nascer, ela já existia, a alma é eterna. Nosso corpo muda, mas a gente nunca muda. A nossa alma... Oi. A tia Cristiane já mandou o link da aula, porque vai dar 12h50, e ela pediu pra gente entrar antes, porque ela tava com Covid, né? Ela disse que deu 2 aulas, tá meio ruim da garganta. Ela já mandou o link. Vocês podem saindo, que eu vou só encerrar, e aí depois eu mando a gravação para vocês completa desse finalzinho, tá bom? Mas quem quiser ir saindo já pode. Certo. Então, ó, a nossa alma é verdadeira, ao contrário do corpo, pois o corpo representa a falsidade, justamente por causa das coisas que mudam. Então, a alma é verdadeira. A nossa alma é a parte de Deus em nós. Então, existe uma passagem na Bíblia que diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas não é que eu me pareça com Deus fisicamente. Não é que a Clara se pareça com Deus fisicamente. Não é que a Letícia se pareça com Deus fisicamente. Sendo assim, Deus teria bilhões de cabeças, milhões de caras, né? Na verdade, o que essa passagem quer dizer é que a nossa alma, ela sim é a imagem e semelhança de Deus. Porque a nossa alma é a parte de Deus que existe em nós. A nossa alma representa a pureza de Deus, representa a eternidade de Deus, representa a verdade de Deus. Então, nós só somos a imagem e semelhança de Deus porque nós temos alma. Se não tivéssemos alma, a gente era qualquer coisa, menos a imagem e semelhança de Deus. Ok? Então, ó, para Agostinho, aquilo que eu acabei de falar, quando dizemos que somos a imagem e semelhança de Deus, não significa que somos parecidos com Deus fisicamente, mas que a nossa alma é a parte de Deus que habita em nós. Por isso, devemos abandonar os prazeres momentâneos e ilusórios do corpo e focalizar nossos esforços na alma, que nos traz o que é eterno. Então, diante de uma situação, diante de um possível prazer, mas um prazer somente do corpo, que o Agostinho vai chamar de pecado, prefira os prazeres da alma. Porque os prazeres da alma podem não ser como os prazeres do corpo em nível de satisfação, mas os prazeres da alma, eles são eternos.
porque são prazeres que estão diretamente ligados a Deus. Ok? Então, nós encerramos por aqui. Já passamos 2 minutos aí do nosso tempo. Vocês deverão estudar somente até essa página aqui do gatinho. Tá bom? Semana que vem nós temos prova. Espero que vocês se saiam bem. Qualquer dúvida, pode chamar aí no WhatsApp. Beleza? Um cheiro e boa aula de geografia aí para vocês. Até mais.